os exércitos vermelhos e a libertação da Crimeia. No início de 1944, o Exército Vermelho encontra-se definitivamente organizado nas chamadas frentes de batalha, cada uma delas sendo formadas por cerca de 1 milhão de homens. Naquele momento, o Stalin conta com um exército de 6 milhões de homens bem armados e mentalizados para a vitória. Hitler empenha-se para manter as larguíssimas linhas de combate que vão desde a Crimeia até Leningrado, reduzindo assim a capacidade ofensiva do seu exército, facto que as tropas russas se aproveitam, destroçando o exército norte da Alemanha nas frentes de Volyov, Leningrado e o segundo do Báltico. Após 3 anos de derrotas perante o poder nazi, a armada russa prepara-se para a contraofensiva. Os grandes portos do Mar Negro, Sebastopol e Odessa, ocupados pelo exército alemão e sob o controle do general von Manstein, são objetivos irrenunciáveis para os marinheiros soviéticos dispostos a conquistá-los a qualquer preço. A península da Crimeia está cercada e a 8 de abril de 1944, a 4ª Frente Ucraniana do general Fedor Tolboyin, com 470 mil homens, 6 mil canhões, 560 tanques e 1.250 aviões, empreendem a libertação da península. Os bombardeiros do Exército Vermelho lançam as suas cargas em Sebastopol e Odessa, enquanto a artilharia da sua armada castiga as posições alemãs, formadas por 200 mil homens, 3.600 canhões, 200 tanques e 150 aviões que se lançam sobre os navios soviéticos. Ao longo da frente russa, o mito da impunidade do Terceiro Reich é derrubado. Desde o Báltico até à Crimeia, o ataque soviético por via terrestre, marítima e aérea é imparável, fazendo com que as tropas alemãs retrocedam. Os alemães ficam sitiados em Sebastopol, ponto vital estratégico na marcha para Berlim. Para as tropas soviéticas, a tomada da cidade tem um grande significado. Para os nazis, a perda da mesma é sinónimo de retirada e desastre. A batalha tem início verificando-se uma forte resistência alemã, o que obriga a uma luta casa a casa. Hitler, temendo outro Stalingrado, ordena a evacuação dos soldados sitiados, deixando atrás de si 100 mil homens, entre mortos e prisioneiros. A 9 de maio de 1944, Sebastopol é libertada. As montanhas de cadáveres acumulam-se nas praias e montes como monumento à crueldade do homem para com o seu próximo. A 23 de junho, o Exército Vermelho lança a sua ofensiva na Bielorrússia, atacando com 1.500.000 homens as divisões alemãs do Grupo de Exércitos Centro, que são destruídas pela superioridade numérica das tropas soviéticas. A 4 de julho, Stalin ordena que os estados do Báltico sejam atacados pelas frentes 1ª, 2ª e 3ª, anulando-se assim o bloqueio que se verifica sobre a frota russa. A Alemanha sofre agora a pressão dos exércitos aliados. A leste e a oeste, as tropas da Wehrmacht
vão sendo eliminadas perante o desconcerto dos comandos do Terceiro Reich. O fim da guerra deveria acontecer com uma rendição sem condições. Foi o que Roosevelt disse a Churchill na reunião de Casablanca em janeiro de 1943. O presidente norte-americano sabe que o primeiro-ministro inglês está a favor da negociação com os alemães, com o propósito de evitar mortes e destruição. Churchill e alguns membros do seu governo pensam que uma rendição negociada poderia acabar rapidamente com a guerra e evitaria a expansão do poder comunista, que era o que realmente o preocupava desde 1917. Durante os 6 meses seguintes, os chefes do Estado-Maior mostraram uma dedicação exclusiva à operação, tanto em Londres como em Washington, que foi batizada de Operação Overlord. Este assunto não representava apenas um grande problema estratégico e logístico, mas também um importante problema político. Roosevelt, Churchill e Stalin nunca estiveram de acordo em como, onde e quando se devia realizar a Operação Overlord. Roosevelt consegue impor como comandante supremo das forças aliadas o general Eisenhower, o militar de maior prestígio e categoria do exército norte-americano. Eisenhower, de comandante a herói nacional. Este general de 5 estrelas dirigiu os vitoriosos exércitos aliados que destruíram o sonho do império de Adolf Hitler. Este soldado profissional viria a converter-se mais tarde num líder mundial aclamado por milhões de pessoas como símbolo da busca da paz. Eisenhower nasce em 1890, perto da cidade fronteiriça de Denison, no Texas. A carreira militar de Eisenhower começa aos 20 anos de idade, quando um amigo o convence a realizar o exame de entrada na Academia Naval de Annapolis. Quase de seguida, o jovem Eisenhower apresenta-se no exame de ingresso para West Point. A Marinha rejeita-o por ser muito grande, mas o exército terrestre aceita-o. 1915, Eisenhower é colocado como novo subtenente no Forte Houston, no Texas. 1932, os veteranos da Primeira Guerra Mundial manifestam-se em Washington, reclamando a bonificação que lhes tinha sido prometida. Eisenhower ajuda o chefe do Estado-Maior, Douglas MacArthur, a retirar os manifestantes do Capitólio. Nas Filipinas, MacArthur e Eisenhower empreendem a tarefa de organizar de raiz um exército filipino e um sistema de defesa. Eisenhower aprende os complicados caminhos da diplomacia e o trabalho de Estado de alto nível lá em primeira mão. 1942, a nação está em guerra. Eisenhower vê-se de novo destinado a um trabalho burocrático como chefe da divisão de operações em Washington. Eisenhower resume as imperfeições na estratégia dos primeiros momentos da guerra. Temos que abandonar os recursos inúteis do mundo inteiro. Diz, temos que ir para a Europa e lutar se quisermos ter a Rússia como aliado. O general George Marshall leva a cabo uma jogada surpreendente. Permite que Eisenhower passe à frente de 366 oficiais mais antigos e nomeia o comandante das forças expedicionárias americanas. Muitos dizem que a decisão de Marshall é muito arriscada, mas o chefe do Estado-Maior insiste que a capacidade de organização de Eisenhower e o seu instinto para a diplomacia tornam-no o homem apropriado para unir os Estados Unidos e os seus aliados numa estreita colaboração. Dezembro de 1943. Eisenhower encontra-se com o presidente Roosevelt no norte da África. O presidente comunica-lhe que foi escolhido para dirigir a Operação Overlord, a crucial invasão naval da Europa. Eisenhower, cujo sonho de ambição 2 anos antes tinha sido comandar um regimento, é nomeado comandante supremo de todas as forças aliadas na Europa. Dirigirá a maior invasão naval da história. O dia D, Operação Overlord, o caminho para a Alemanha. O general de Gaulle tinha proposto a utilização da resistência francesa como alternativa aos bombardeiros aliados, temendo os importantes danos humanos e de infraestruturas que a França poderia sofrer.
Eisenhower recusa e começa os bombardeamentos, ao mesmo tempo que coloca em marcha a concentração de tropas nas Ilhas Britânicas. Em pouco tempo, a Inglaterra torna-se num vasto arsenal de guerra e num imenso acampamento de soldados, armamento e materiais. 39 divisões com 2 milhões de homens, 139 couraçados de batalha, 221 destroyers, 1000 dragaminas, 4000 barcos de desembarque, 800 navios mercantes, 500 navios de tamanhos diversos e 11.000 aviões. Para além desta impressionante força, os aliados contam com o apoio de 100.000 membros da resistência francesa dispostos a lançar-se sobre os alvos alemães. Do outro lado do Canal da Mancha são erguidas barreiras pelo Marechal Rommel, herói do Afrika Korps, que dirige a defesa da costa. É uma formidável muralha de cimento que protege a fortaleza europeia do Führer, conhecida como o Muro do Atlântico. As divergências entre o Marechal von Rundstedt, que pretendia concentrar as suas 60 divisões num ponto distante da costa, para poder separá-las em qualquer direção a qualquer momento, e Rommel, que preferia ter as tropas separadas numa primeira linha, conforme decidido por Hitler na sua ordem número 51, que dizia simplesmente: em caso de invasão, lancem-nos ao mar. Os aliados decidiram-se pelas praias da Normandia, por não disporem de fortificações apropriadas e encontrarem-se dentro do raio de ação dos aviões que descolam a partir dos aeroportos ingleses. Os serviços de inteligência militar transmitem aos alemães a convicção que o desembarque será em Calais, por ser a rota mais curta para chegar à Alemanha. Von Rundstedt, chefe em comando das tropas alemãs na Europa Ocidental, acredita nessa informação. Rommel e Hitler pensam que o local eleito é a costa da Normandia, mas desta vez o Führer, que tinha perdido confiança em si mesmo devido aos eventos ocorridos, deixa-se convencer e dá razão aos que pensam que o local escolhido é o caminho de Calais. Assumindo que o primeiro desembarque terá êxito, von Rundstedt planeia mobilizar a sua poderosa força de reserva para devolver os invasores ao mar instantaneamente. Quando é ordenado ao marechal de campo Erwin Rommel, que volta à França no fim de 1943, o objetivo é fazer uma inspeção das defesas atlânticas. Este chega à conclusão que o sucesso dos planos de defesa de von Rundstedt depende de uma proteção aérea que a Luftwaffe já não pode prover e então recomenda revisões urgentes. Em janeiro de 1944, Rommel fica a ser o principal responsável da defesa litoral. Ciente de que a invasão deve ser impedida antes que chegue às praias, a energética raposa do deserto ordena que cerrem todos os buracos da muralha. A linha até onde a maré chega, disse, deve ser a primeira linha de combate. Rommel dedica-se a converter os acessos num inferno de obstáculos submersos, dentes de serra, ouriços, minas e estacas pontiagudas. Nas mesmas praias cobre a artilharia com paredes e telhados de cimento entrelaçados com quilómetros de arame farpado. Milhares e milhares de armadilhas para tanques, obstáculos e postos avançados são acrescentados à muralha. Em finais de maio, 4 milhões de minas estão enterradas nas areias da Normandia, cada uma delas com capacidade de matar um homem. Todas as zonas abertas a 10 km da costa são inundadas ou preenchidas por obstáculos para frustrar qualquer intenção de desembarque. É ordenado a todos os soldados, desde os padeiros aos secretários, para se colocarem nas defesas costeiras. As primeiras 24 horas serão decisivas.
Até mesmo com o número de tropas diminuto devido às exigências da frente russa e ao desembarque aliado em Anzio, 14 divisões alemãs estão prontas em meados de maio. – 5 de junho de 1944, véspera da invasão da Europa por parte dos aliados. O general Eisenhower caminha entre os seus homens para lhes desejar boa sorte. Teme que 80% destes paraquedistas encontrem a morte nas primeiras horas do dia D. Mas Eisenhower não tem outro remédio. A responsabilidade de arriscar as vidas destes homens para alcançar o sucesso da maior invasão da história é sua. O dia D é 6 de junho, a hora H, às 6h30, e o local a Normandia. A BBC lança ao vento os versos de Paul Verlaine. Os longos lamentos dos violinos de outono ferem o meu coração com uma monótona languidez. O bater do coração da resistência francesa acelera. O dia D está a chegar. As forças aerotransportadas das divisões 82 e 101 norte-americanas e a 6ª britânica lançam sobre a retaguarda alemã. A missão dos paraquedistas consiste em dar apoio à resistência e semear a confusão nas tropas nazis estacionadas nas praias. 2.000 aviões aliados atacam durante toda a noite as posições alemãs, os postos de comunicações, arsenais e postos de comando. Ao amanhecer, inicia-se o fogo cruzado entre as artilharias navais aliadas e as baterias costeiras alemãs. As tropas de assalto britânicas, canadianas e norte-americanas iniciam o desembarque em lanchas à hora prevista, 6h30 da manhã. As lanchas de desembarque transportam 32 homens cada que começam a dirigir-se para a praia. As 8 companhias que avançam na praia de Omagh dão de caras com o inferno preparado por Rommel. Entre os tanques destruídos e os barcos que explodem, varridos rapidamente a fogo de metralhadora, muitos dos homens caem e afogam-se ao descer dos barcos. Enquanto tudo corre mal em Omagh, quase tudo sai bem na praia de Utah. A 4ª Divisão Americana desembarca, encontrando pouca resistência e rapidamente se movimenta terra dentro. Na praia de Juno, a tempestade e os alemães frustram os esforços aliados. A areia está cheia de mortos de ambos os lados. A praia de Seward é pequena, mas sendo um porto naval está protegida por canhões de grande porte. O tempo e o terreno fazem muitas baixas entre a primeira linha britânica. Na praia de Gold, os tanques anfíbios destroem eficientemente os locais da artilharia inimiga. Mas de todas as praias, é na de Omagh onde o combate é mais sangrento. De todas as praias, esta é a mais desastrosa. E as coisas vão piorando com o passar das horas. Nas praias, a batalha pela vitória está a ser combatida cara a cara, homem a homem.
As tropas avançam terra adentro por todo o lado e parece que a jogada deu resultado. Embora ninguém o saiba com segurança, ao fim do dia D existem 16 mil homens em terra. A praia está assegurada. Churchill recebe a notícia com grande alegria a bordo do destroyer britânico Kimberley, onde se encontra como observador. O primeiro-ministro britânico, que duvidara da capacidade de combate dos soldados norte-americanos, tinha chegado a avaliar a possibilidade de um fracasso que indubitavelmente provocaria o fortalecimento do Terceiro Reich. O fluxo de soldados e material desde as ilhas britânicas para a costa francesa não para, apesar da tempestade que assola a zona, a maior dos últimos 80 anos. O alto comando aliado está consciente de que uma batalha foi ganha, mas não a guerra. Eisenhower, Rancy, Stan, McBradley e Montgomery encontram-se para planear a marcha do exército aliado para o interior da Europa. O objetivo é o estrangulamento do Terceiro Reich. A 25 de julho de 1944, as forças aliadas que lutavam na Normandia iniciaram uma ofensiva maciça em direção à praia, tão ferozmente disputada por forma a seguir em frente pelo território francês até à Alemanha. Os aviões das forças aéreas aliadas bombardeiam posições alemãs colocadas numa estreita passagem em Sam, abrindo caminho para o rápido e poderoso desenvolvimento da infantaria americana e das suas unidades blindadas. O inimigo combate com tenacidade, mas o seu poder vacila e assim retrocedem perante o ataque aliado. A 27 de julho, a saída das praias da Normandia está completamente terminada e a 4ª Divisão Blindada Americana avança 37 km em 36 horas. Os alemães batem retirada para se reagrupar. O general George Patton aparece no campo de batalha como comandante do novo Terceiro Exército dos Estados Unidos. O caprichoso chefe tem uma decisão tomada: explorar a retirada alemã. Envia para a primeira linha de batalha forças de choque para provocar danos nas posições inimigas, abrindo o caminho até ao Sena. No prazo de 3 dias, a vanguarda do 15º Exército Blindado avançou até Le Mans, penetrando na defesa das tropas à deriva do exército alemão. No dia 6 de agosto, os alemães lançam um contra-ataque desesperado com a finalidade de recuperar Avranches e cortar o furioso avanço do Terceiro Exército da Patton pela raiz. Esmagados sem piedade pelas bombas, fogo de artilharia e espingardas, os alemães retiram-se numa desordem completamente descontrolada através de uma brecha em Falaise. Os chefes incitam desesperadamente as suas tropas para que mantenham aberto o caminho de um curso d'água muito estreito, com a esperança de salvar as suas divisões Panzer estacionadas próximas do rio Sena. Inúmeras tropas vêm em ondas do oeste da França, às vezes fazendo 80 km num dia. Sarthe e Orléans caem, mais para lá do Sena, Paris também. Invasão do sul de França. Em agosto de 1944, os aliados avançam em direção a este contra as posições defensivas alemãs antes de atacar as fronteiras da Alemanha. O plano é desembarcar tropas aliadas a este de Marselha e de Toulon, na costa do Mediterrâneo, para abrir uma nova frente na praia da fabulosa Riviera Francesa. As praias de desembarque e as proximidades foram estudadas na perfeição. O desdobramento das tropas alemãs não era um segredo. Os maquis, forças da resistência francesa, informavam acerca de cada movimento.
3 divisões americanas e 2 francesas são retiradas da frente de combate de Itália para serem o núcleo da força de invasão, colocados no 7º Exército sob o controle do Tenente-General Alexander Peck. Para reduzir a rivalidade entre os diversos serviços, tal como já fora feito a quando o desembarque de Salerno, o Comando Completo de Assalto Marítimo e Aéreo e de Desembarque estabelece a criação de um quartel-general dentro de um navio, o Cat-10 dos Estados Unidos. 12 de agosto, as últimas tropas de assalto sobem para as embarcações que as aguardam. A maior parte das unidades americanas reúne-se na Baía de Nápoles. Os alemães esperavam o desembarque, pelo que o general Johannes Baranovich, comandante do 1º e 9º Exército, colocou 30 mil homens na área de assalto. As suas ordens eram suster os invasores durante alguns dias até que fosse descoberta a sua principal área de desembarque. Então, 200 mil soldados alemães fariam um contra-ataque. Mas os alemães tinham-se esquecido de um fator importante, o poder aéreo. Os alemães apenas tinham uma centena de aviões na área das praias, dando-se um combate tão radical e terrível no norte de França que não podiam esperar mais. Como as tropas de combate da Wehrmacht estavam colocadas nos setores defensivos-chave, várias unidades de apoio foram alertadas para virem para o sul de França. Não há esperança de surpreender o inimigo, mas são feitos esforços para manter em segredo o local exato do desembarque. Os bombardeiros das forças aéreas aliadas infligem uma grande destruição sobre 4 pontos diferentes e selecionados da costa. Só um deles é a área fixada para o desembarque. Os principais comboios passam entre as ilhas da Córcega e da Sardanha. Ao entardecer, os navios mudam o seu rumo e dirigem-se para o seu destino, Toulon e Cannes. (15 de agosto). Os Dragaminas estão a limpar os campos de desembarque. Pequenos comandos agrupados em cada flanco saem para a praia. 400 aviões de transporte com mais de 5 mil paraquedistas sobrevoam o Mediterrâneo. A Operação Dragão, a invasão do sul de França, tinha começado. (15 de agosto de 1944, a bela Costa Azul, a Riviera Francesa, está debaixo de fogo do exército aliado. 9 mil paraquedistas da 1ª Divisão Aerotransportada saltam sem oposição perto da cidade de Lemieux, onde são reforçados por centenas de soldados chegados em planadores. Os cruzadores franceses desembarcam no flanco esquerdo, a leste do Cabo Negro, destruindo uma bateria localizada na costa que bloqueava a estrada de Toulon. Uma operação perfeita. (8 da manhã). A primeira mensagem recebida num navio de controlo é: desembarca horas ou posição fraca.
Nas primeiras fases, trata-se de uma batalha de ações isoladas enquanto as peças não encaixam no seu lugar. O quartel-general do 7º Exército não sabe sequer onde elas estão. Eles nem sabiam que os paraquedistas tinham caído por pura casualidade sobre o quartel-general das tropas alemãs, que vigiavam o assalto às praias e que os alemães tinham feito centenas de prisioneiros, entre eles o comandante do corpo de paraquedistas. A 45ª Divisão captura o Centro Alemão de Comunicações da Costa Sul. Os defensores alemães eram privados no momento crítico do mais importante, o comando e as comunicações. As peças não poderiam encaixar melhor. A 6ª Corporação, sob o comando do Tenente-General Troscott Schön, investe contra duas divisões alemãs que enfrentam o assalto das praias. Finalmente, no continente, o moral dos alemães parece quebrar. Mais de 2.000 homens rendem-se, porém no dia seguinte são muitos mais. O derrubo das forças colocadas na praia acontece rápido demais para que o general Okowitz possa lançar as suas reservas. Neste momento, reúne-se com as suas tropas, estando todas as pontes destruídas no Reno, as quais se encontram divididas em dois blocos descoordenados, a este e a oeste do rio. O melhor caminho de fuga para os alemães é um pequeno corredor ao norte de Montélimar. As primeiras tropas que chegaram a Montélimar, a 21 de agosto, atacaram a cidade em vez de atacar a colina. Milhares de alemães escaparam por milagre pelo caminho. A Batalha de Montélimar dura 7 dias, pelo que a situação dos alemães piora. Em 23 de agosto, os maquis controlam a importante cidade de Marselha. Está na hora das lágrimas, da felicidade e da tristeza. Os marselheses sabem, a maré retirou-se finalmente. Depois de 4 anos no exílio, Charles de Gaulle volta à França. Os agricultores e comerciantes da Normandia eliminam as dúvidas dos aliados sobre de Gaulle. Os exércitos alemães começam a evacuar Paris quando as forças aliadas chegam a poucos quilómetros da cidade. Toda a cidade de Paris está preparada. De Gaulle disse ser absolutamente natural e lógico que os alemães morram às mãos dos franceses. Se os alemães não querem morrer às nossas mãos, só têm que ficar em sua casa.
25 de agosto de 1944. Os parisienses vêm às ruas celebrar a sua libertação e dar as boas-vindas a Charles de Gaulle. Apesar dos vigias alemães escondidos nos telhados, de Gaulle caminha sem proteção até ao coração da cidade. De Gaulle recusa proteção. Para ele, nem sequer a vida significa tanto se não puder mostrar aos seus compatriotas uma forte dignidade. Nesse momento disse, confiava simplesmente na sorte da França. Paris está livre. Arnhem. 11 de setembro. As duas colunas, a americana e a francesa, perseguem os alemães à medida que eles avançam para as fronteiras da Alemanha. Patrulhas do 7º Exército e do 3º do general Patton entram em contacto perto de Satillon e os aliados reagrupam-se a fim de invadirem a Alemanha. Nos Países Baixos havia 400 mil alemães. A zona de Arnhem encontrava-se defendida por elementos da 9ª e 10ª Divisões Panzer. Estes números eram bastante superiores aos calculados pelos serviços de inteligência aliados. Uma parte essencial da defesa de Arnhem eram as suas numerosas baterias antiaéreas que, com a ajuda das diferentes bases da Luftwaffe, tornavam as incursões aéreas particularmente difíceis. 17 de setembro foi o dia escolhido para levar a cabo a Operação Market Garden. Segundo as especificações do plano de batalha, seria a 1ª Divisão Aérea Transportada Britânica, sob o comando do general da Divisão G, a fazê-lo. Urquhart iria tomar a ponte de Arnhem. As divisões americanas aerotransportadas 82 e 100, sob o comando dos generais Gavin e Taylor, iriam tomar as pontes a sul em Nijmegen e Eindhoven. Se as pontes tivessem sido tomadas de forma intacta, estimava-se que o 2º Exército Britânico alcançasse Arnhem em 2 dias. Relativamente à climatologia, havia grande otimismo. As condições no começo do outono eram consideradas como sendo favoráveis. Domingo, 17 de setembro. O tempo está claro e ensolarado. Prognósticos bons. Às 8 da manhã, 4.600 aparelhos ingleses e americanos estavam preparados em 22 bases aéreas de Inglaterra. A 17 de setembro de 1944, os paraquedistas britânicos avançaram no terreno cerca de 13 km a oeste de Arnhem, próximo das concentrações de artilharia pesada alemã que cercava a cidade. Os homens da 1ª Brigada Paraquedista puseram-se a caminho até à ponte de passagem situada sobre o Reno. Outras unidades desta primeira vaga permaneceram próximas do lugar da queda, aguardando as seguintes. Os alemães recuperaram rapidamente a surpresa inicial. Enviaram reforços, deram ordens consistentes no sentido de manter as pontes em toda a costa e de esperar, resistindo às ondas de paraquedistas seguintes. Os ingleses tinham conseguido tomar posse do extremo sul da ponte de Arnhem. Porém, à medida que a noite caía e os reforços alemães chegavam, tornava-se evidente que o extremo norte seria mais difícil de ocupar. Na área de Nijmegen, o aerotransportado americano 82 tinha cumprido os seus objetivos preliminares. A cidade de Graz tinha sido tomada e o rio Maas atravessado. Em Eindhoven, o regimento aerotransportado americano 101 aproximava-se da cidade de acordo com o que estava planeado, porém teve de refrear o seu avanço devido à forte resistência alemã a sul. Enquanto isso, as unidades do 2º Exército Britânico tinham atravessado a fronteira holandesa e começavam a avançar para norte, precedidas pelo fogo dos mísseis Typhoon.
Enquanto outras operações mais a sul estavam a decorrer com sucesso relativo, a situação em Arnhem torna-se cada vez mais difícil. A rua transformou-se num verdadeiro campo de batalha e as armas e os equipamentos passaram para o domínio privado. Os combates são cada vez mais duros. Entretanto, novas tropas e armamento precipitam-se para a área. As comunicações entre as castigadas unidades britânicas são cortadas, mas parece ser possível a manutenção da ponte, apesar da enorme desigualdade. Os reforços são agora vitais se quiser manter esta extremidade da ponte. No dia seguinte, às primeiras horas da tarde, ocorre o segundo lançamento de paraquedistas, mas os alemães, alertados devido ao seu conhecimento do plano de batalha aliado, estão preparados. A resistência em terra é muito forte, sendo atingidos muitos paraquedistas na descida, outros caindo das árvores onde se emaranham sem esperança. Os combates a oeste de Arnhem ocorriam agora de casa em casa, de jardim em jardim. O desânimo estendia-se às unidades britânicas cercadas. As munições eram escassas. A primeira divisão aerotransportada britânica ia ser eliminada, a menos que recebesse reforços e rapidamente. O domínio britânico sobre a ponte de Arnhem começava a desaparecer. Os tanques alemães avançavam rapidamente e as forças britânicas começam a diminuir pouco a pouco, sendo a sua única esperança a de resistir até à chegada do segundo exército britânico a partir da frente sul. A 21 de setembro, as forças britânicas tinham atravessado a ponte de Nijmegen e alcançado o banco sobre o Reno, frente a Arnhem. Neste momento, os Panzer alemães lançam uma tremenda contraofensiva. As forças britânicas na extremidade da ponte cedem e os tanques alemães atravessam sem oposição. Os restantes membros da primeira divisão aerotransportada viram-se reduzidos às imediações de Arnhem. Sentia-se o cheiro a pólvora por todo o lado. Na tarde de 21 de setembro, o general Upar enviou um comunicado urgente ao quartel-general aliado sobrevivente da divisão. Num pequeno perímetro, as baixas são muito numerosas e os recursos aproveitados ao máximo. É imprescindível receber auxílio dentro de 24 horas. Durante os últimos 3 dias foram feitos todo o tipo de esforços para juntar as unidades do segundo exército com os castigados defensores de Arnhem, mas tal não foi possível. Agora os planos para a evacuação da primeira divisão aerotransportada são postos em marcha. A próxima brigada paraquedista tinha alcançado uma extremidade da praia no Reno, juntamente com as unidades da 43ª Divisão de Infantaria Britânica, para ajudar a primeira divisão aerotransportada na sua retirada. 2.100 homens foram capazes de alcançar a segurança na margem do Reno. Pela manhã, figura-se complicada outra evacuação. As metralhadoras alemãs varrem o rio. A 26 de setembro, os Panzer avançam sem oposição numa singular ocorrência pacífica, já que a cidade de Arnhem estava em ruínas. Dos 10.000 paraquedistas que ganharam terreno a norte do Reno, mais de 1.100 não regressaram e outros 6.000 foram capturados pelos alemães. A Operação Market Garden estava dividida em 2 partes. Market correspondia ao transporte por via aérea, Garden às operações terrestres. A primeira fracassou, a segunda foi um sucesso.
Os homens de Arnhem, segundo as palavras de Churchill, realizaram uma façanha que será recordada e será contada enquanto as virtudes da coragem e da determinação se manifestarem nos corações dos homens. O assalto final está dividido em duas partes. No norte, um exército de tropas americanas e britânicas avança para leste através dos Países Baixos. Este é o exército escolhido pelo general Eisenhower para levar a cabo o primeiro assalto espetacular através do Reno e em direção a Berlim. Funcionando como apoio para o avanço de Montgomery, há dois exércitos americanos em França sob as ordens do general Most e Peyton, cuja missão consiste em destruir todas as forças alemãs a oeste do Reno. Uma estranha frota marítima recorre aos caminhos alemães. Os Nove, os Lhomme e outras embarcações de desembarque mecanizadas de todo o tipo vão se aproximando do Reno. Ardenas. Até finais de 1944, Hitler comporta-se como um animal perseguido. Deve atacar ou morrer. Em setembro de 1944, Hitler menciona o seu plano pela primeira vez quando as forças britânicas e americanas se separam para o ataque final na Alemanha. No centro da frente há uma área selvagem de 120 km, o Bosque das Ardenas. O plano consiste num ataque surpresa que atinja o ponto fraco, com um grande número de efetivos militares, na tomada de alguns cruzamentos de caminhos e pontes e, posteriormente, chegar ao mar via Ambert, a fim de pressionar, tal como o tinham feito em 1940. Embora alguns generais considerem este plano demasiado ambicioso, todos seguem as instruções do Führer. Mais tarde, em outubro, os alemães começam a transportar secretamente as suas unidades para pontos desde o leste das Ardenas, sem levantar as suspeitas dos aliados. 25 divisões, um quarto de milhão de homens, avançam para a frente do oeste. Com os estrangeiros a fugir da Alemanha e do Luxemburgo, chegam as suspeitas de uma concentração de tropas. Os soldados alemães capturados dizem que os aliados se preparam para um ataque. Quando um oficial de inteligência do primeiro exército faz um aviso acerca do que pode suceder nas Ardenas, os seus companheiros respondem que ele sofre de fadiga de guerra. Todos concordam que os alemães estão nas últimas, não podem lançar uma contraofensiva. A norte das Ardenas, os aliados têm 16 divisões preparadas para a luta no acesso ocidental à fronteira alemã. Metade deles, tendo experiência, combatem, mas estão exaustos. Os restantes são recrutas e nunca lutaram. A sul do Bosque, encontram-se 3 divisões americanas que se preparam para uma ofensiva na Alemanha, na região do Sarre. O terceiro exército, sob as ordens do general George Patton, prevê começar o ataque a 19 de dezembro. Na madrugada de 16 de dezembro, uma demolidora barreira de artilharia alemã e disparos de petardos iluminam os céus. Nos dias que seguem, o tempo invernoso proporciona uma proteção efetiva para as forças alemãs que inundam as estradas. No centro, os alemães escavam um corredor de 18 km de comprimento nos acessos a Bastogne. Ordenam-lhes que sitiem a cidade e permaneçam fora dela para posteriormente se dirigirem ao primeiro objetivo, o rio Meuse. Reina uma grande confusão. As comunicações estão incompletas. As tropas americanas descobrem repentinamente alemães na retaguarda e na dianteira. Sob uma capa de névoa e chuva, os Panzer deslizam entre as colunas blindadas americanas e bombardeiam-nas fora da estrada. 10.000 tropas da Divisão 106 do Exército Verde Americano, Leão Dourado, são cercadas. Os seus oficiais não encontram forma de fugir e mais de 7.000 soldados destroem as suas armas e rendem-se. Depois de Bataan, esta é a maior rendição em massa na história militar americana.
A decepção dos alemães crispa os nervos das tropas americanas. Soldados alemães que falam inglês, vestidos com uniformes americanos e até mesmo com jipes, infiltram-se nas posições inimigas. São poucos em número, os seus atos são limitados, mas os efeitos psicológicos da sua penetração são enormes. $15.000 tropas aerotransportadas americanas são enviadas como reserva para defender as posições nos arredores de Bastogne. Num outro lugar, com as comunicações destruídas, outros americanos levam a cabo combates isolados de resistência. Cozinheiros, assistentes, pessoal suplente, todos agarram em armas e lutam como a infantaria, assim como os engenheiros e os homens do corpo de artilharia. Gradualmente, pequenas unidades dispersas retêm o avanço alemão, especialmente em redor de São Vito. E devido a isso, Hitler tem de alterar o horário previsto que lhe permitiria chegar ao rio Meuse em 2 dias. Nos mapas de guerra, o avanço alemão começou rapidamente a adquirir contornos de destaque, estendendo-se dentro das posições aliadas. A ofensiva das Ardenas começa a ser conhecida como a Batalha das Ardenas. É evidente que Hitler está a arriscar tudo por tudo numa última e desesperada jogada militar. Ao terceiro dia, o general Eisenhower ordena ao exército do general Patton para que ataque o flanco alemão e liberte Bastogne. 20 de dezembro, a Batalha do Saliente vai no seu 5º dia. As forças americanas estão a vacilar sob o impacto da poderosa ofensiva alemã. O general Patton e o terceiro exército dirigem-se para norte em direção a Bastogne para contra-atacar. Uma geada nas estradas faz com que estas consigam suportar o peso dos tanques. A 21 de dezembro neva nas Ardenas. Os alemães surgem em toda a parte em redor de Bastogne, desenhando um estratagema implacável na guarnição sitiada. A 22 de dezembro, a situação em Bastogne torna-se desesperante. As munições escasseiam. As baixas americanas alcançam uma média de 1.200 homens por dia. Os alemães enviam o emissário a Bastogne com um ultimato de rendição ou destruição. A resposta de Mückliffe é breve e vai direto ao assunto. Tretas. No mesmo dia, as colunas avançadas de Patton alcançam o flanco sul do Oriente, mas o 7º Exército Alemão prepara-se para recebê-los. Não há qualquer esperança de um avanço rápido para libertar a cidade. O dia seguinte, 23 de dezembro, amanhece brilhante e ensolarado, com condições climatéricas perfeitas para voar. Os defensores da cidade de Bastogne gritam vitória quando os aviões dos aliados sobrevoam as suas cabeças para bombardear e atacar o inimigo e, mais importante, para providenciar reforços. Nem todos são necessários, mas são suficientes para permitir que os americanos sigam em frente e se mantenham. A batalha completou o seu 10º dia. No dia de Natal é recebida a notícia de que a ponta de lança da 2ª Divisão Alemã de Panzer foi retida a pouca distância do rio Meuse. Não é uma boa notícia para os habitantes de Bastogne, pois significa que a poderosa divisão de tanques regressara para os atacar. As suas razões são válidas. Os generais de Hitler comunicam-lhe que não podem chegar ao Meuse e muito menos ao Canal da Mancha. Furioso, ordena um ataque devastador a Bastogne.
Na tarde do dia 26 de dezembro, uma unidade de tanques da 4ª Divisão blindada de Patton glopeia com todas as suas forças Bastogne e no dia seguinte o caminho em direção à cidade encontra-se aberto. O cerco terminou, mas não a batalha. A 3 de janeiro os aliados lançam um contra-ataque em 3 frentes. O 3º Exército continua para norte e o 1º vai para sul, enquanto o 30º Corpo Britânico empurra desde o oeste. A 16 de janeiro, carros de patrulha do 1º e do 3º Exércitos encontram-se ao norte. A inícios de fevereiro, os alemães são expulsos para o lugar onde começaram o seu ataque. É um grande feito em si mesmo para o exército de Patton estar preparado para atacar para leste e depois voltar ao norte numa batalha numa estrada de 190 km via Bastogne em apenas 2 dias. As unidades de Patton chegaram preparadas para combater imediatamente. A sua participação na batalha condenou à morte a última ofensiva alemã na Segunda Guerra Mundial. No Mar Negro, na Península da Crimeia, a 65 km de Sebastopol, há um lugar chamado Yalta. De 4 a 11 de fevereiro de 1945, reúnem-se aí Stalin, Churchill e um presidente Roosevelt doente que chega a bordo do cruzador Augusta. Yalta transforma-se no centro do mundo. Chefes de Estado, diplomatas e exército analisam a guerra de este para o oeste. Hitler tinha lançado em dezembro de 1944 a Operação Guardião do Reno na frente das Ardenas e os soviéticos duvidam da capacidade de resistência do exército alemão. Os 3 grandes decidem a repartição da Alemanha antes da guerra terminar, se bem que a circunstância em que a conferência tem lugar decorre de antemão do encontro ocorrido entre Churchill e Roosevelt em Malta e do facto da guerra estar praticamente resolvida, embora não terminada. Por unanimidade, decide-se rejeitar qualquer oferta alemã que não a capitulação incondicional. A Alemanha nunca poderia apetrechar-se de novo e teria de ficar sem exército. Os americanos tentam transformar para sempre a nação alemã num Estado agrícola, mas não o conseguem. Chega-se a acordo que, uma vez concluída a guerra, serão feitos julgamentos por crimes de guerra na cidade de Nuremberg. As reuniões têm lugar no antigo palácio do czar Nicolau II. Stalin consente em declarar guerra ao Japão e os 3 acordam a criação e primeira reunião das Nações Unidas como substituição da Sociedade das Nações. É criado o Conselho de Segurança e o direito de veto dos membros permanentes, algo que vem sendo preparado desde algum tempo atrás. A semente da controvérsia e a tensão foram semeadas, embora haja um acordo claro. A Alemanha nazi está condenada. O fim da guerra na Europa, a queda de Berlim. As forças alemãs dispersas e desmoralizadas encontram-se para levar a cabo um contra-ataque fazendo uso das suas forças ao máximo. As tropas de Zhukov destroem as linhas alemãs. Em 1945, 24 de março. Os russos levam a cabo um ataque inesperado que destrói as linhas inimigas e isola o poderoso Kustrin. Os alemães contra-atacam para tomar a cidade e são afastados. Uma segunda tentativa é feita, mas com perdas ainda superiores. Confidencialmente, Stalin anuncia: Berlim agora é nossa, assim que decidamos tomá-la. O Volkssturm entra no campo de batalha para impedir o avanço do Exército Vermelho.
Com um exército fraco em equipamento e formado por jovens e avós, Volkssturm faz frente aos soldados russos fortemente armados. Para Hitler, os exércitos russos são ainda ordens asiáticas, unicamente destinadas a serem exterminados como parasitas. Cada avanço russo comporta uma promessa de vitória do Führer. Hitler impede a construção de defesas dentro da cidade. Numa atitude de provocação secreta, os generais de Hitler erguem barricadas e colocam armadilhas com tanques. 13 de abril, Viena cai nas mãos dos russos. Enquanto os seus exércitos recuam, Hitler afasta-se da realidade. 15 de abril, com o Exército Vermelho preparado para a última ofensiva em Berlim, 1000 bombardeiros britânicos e americanos chegam à cidade para levar a cabo uma incursão comum. Dia 16 de abril de 1945, está em marcha a última ofensiva russa contra Berlim. 5 da manhã. Mais de 40 mil canhões e dispositivos de lançamento de foguetes russos, chamados órgãos de Stalin, mostram o começo do fim para Berlim. ...300 tanques russos, 8.000 aviões e mais de 1 milhão de soldados do Exército Vermelho partem para acabar com a fortaleza de Berlim. A 20 de abril, enquanto Hitler celebra o seu 56º aniversário, prevendo a derrota soviética, o Exército Vermelho invade o que foi outrora o quartel-general da Wehrmacht, situado a sul da cidade, é rapidamente abandonado. O avanço dos russos é inexorável, cercando a cidade a leste, norte e sul. 21 de abril, elementos do exército de Surkov penetram nos bairros do norte de Berlim. Entretanto, Goebbels insiste que a horda mongol será afastada pelo rio Oura. Hitler ordena um contra-ataque a grande escala, o qual não chega a ser levado a cabo. Pela primeira vez, reage informando os alemães conhecedores da sua presença de que ele mesmo assumirá o controle da defesa da cidade pessoalmente. Quando os generais sob o seu comando o exortam a escapar para sul, clama: "Nunca abandonarei Berlim, nunca." De acordo com a convicção de Hitler, Berlim nunca será tomada. Em contrapartida, as defesas são medíocres. Agora as barricadas e os tanques são rapidamente colmatados para fazer frente a 225 mil russos, tendo a cidade por si só aproximadamente 75 mil defensores, mal equipados e mal treinados. Apesar de todas as ameaças, as deserções alemãs transformaram-se em algo de cotidiano. A 25 de abril, quando as tropas americanas e russas se encontram no rio Elba, Berlim está completamente rendida. Na maioria das mentes reside a ideia predominante de que a invasão é preferível à defesa. Hitler estabelece o seu quartel-general num bunker da chancelaria de Berlim, onde se casa com Eva Braun. Hitler acusa uma fadiga terrível. Refere um oficial alemão que a face dele e os seus olhos refletem uma completa exaustão. O Exército Vermelho alcança os limites de Berlim, encontrando-se a escassos quilómetros do bunker de Hitler.
Entretanto, o Führer escreve a sua última vontade e no seu testamento diz: foi uma luta gloriosa e heroica. Morro com o coração satisfeito. Uma descarga dos canhões soviéticos destrói o bunker da chancelaria. No dia seguinte, as tropas russas avançam até sitiar o bunker. Quando a batalha na rua se torna mais dura, Hitler e Eva Braun retiram-se para um quarto privado. Eva Braun ingere uma cápsula de cianeto. Hitler dispara um tiro com a sua arma. Para além das paredes destruídas da chancelaria, o fogo carboniza os corpos de Adolf Hitler e de sua esposa. Quando Hitler começou a sua carreira, o seu amigo Goebbels predisse: uma vez ganho o poder, nunca o perderemos. Terão que passar sobre os nossos cadáveres. Goebbels estava certo. A 2 de maio, 5.000 homens caem enquanto defendem o Reichstag de Berlim antes de ser ocupado pelo Exército Vermelho. O general Helmut Weidling rende-se e entrega a cidade às forças aliadas. A 13 e 4 de maio, o almirante Karl Dönitz envia o almirante Friedburg para o quartel-general de Montgomery para discutir as condições da capitulação. A 7 de maio, o general Alfred Jodl, agindo em nome do governo alemão, assina a capitulação de todas as tropas que se encontram no campo de batalha. Na Europa terminou o maior pesadelo da sua história e um novo tempo de reconstrução começa na sequência de uma experiência tão amarga. É a primavera de 1945.